Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Tem Base, o seu programa semanal que fala sobre futebol de base aqui no Distrito Federal. E hoje nós temos a honra de receber uma das pessoas que mais valoriza o nosso futebol de base, que faz uma grande estrutura para que os seus jogadores, para que seus alunos também, a gente vai contar isso ao longo do programa, possam ter uma grande estrutura para poder não só formar jogadores, como também formar cidadãos, que é o mais importante. Seja bem-vindo, Godofredo. Opa, olá Rômulo, prazer estar aqui, é uma satisfação falar de base. É isso aí. Então, pra gente começar, Godofredo, falando em futebol de base, você hoje é dirigente e tudo mais, mas você também foi jogador de base. Eu queria que você contasse um pouquinho desse passado. Não é tão longo, não é tão longe assim, é logo ali, mas você falasse um pouquinho qual a posição que você jogava, como é que foi seu começo assim no futebol. Rapaz, como toda criança, né, você sempre sonha em ser jogador, né? Pra quem não sabe, eu sou nascido em Rondônia, cara, é longe, viu? É longe. Daí depois morei um tempo em Tocantins e depois fui pra Goiânia. Em Goiânia, brincava ali na rua até que um amigo meu me chamou pra treinar no Goiânia. Fui treinar no Goiânia, sempre gostei de jogar de meia. Sub-11, mirim na época, né? Tinha o pré-mirim, o mirim. Joguei no Goiânia um tempo. Depois fui pro Goiás, né? Treinei um tempo no Goiás. É, Aquelas idas e vindas, achando posição, mas sempre gostei ali de atuar pela meia, né? Meia atacante. Até que com 17 anos eu passei no vestibular aqui de Brasília, da UNB. Vim pra cá e tive que largar o futebol. Quando eu vim pra cá, ainda fui pro Legião, na época. O Legião tava se eu não me engano, ia disputar a Série C, né? Eu cheguei a me apresentar lá, fiz uns 2 treinos lá. Só que eles treinavam lá próximo de Braslândia. Aí eu tendo aula aqui na UNB, ficou inviável. Daí eu falei assim, vamos Totalmente parar. contramão, né? Totalmente contramão. Daí eu deixei essa questão de futebol mais pra frente, né? E fui me dedicar aos estudos, fui focar ali no que eu vim fazer em Brasília, que foi estudar. E aí você já tinha esse gosto também. Quando você jogava bola, você já pensava, assim, poxa, eu quero ser um dirigente no futuro, eu quero, sei lá, eu quero ter um time. Você já pensava um pouco mais pra frente, porque geralmente a gente tem um projeto de carreira quando é da base, mas você já pensava também fora das quatro linhas? Não, não. Naquela época eu queria muito jogar, né? Queria jogar. Quando eu tava com 17 anos, eu tava ali saindo do juvenil, indo para os juniores. Eu queria jogar uma copinha, né? Mas infelizmente não foi possível porque eu vim para cá aos 17 anos. É, E nunca pensei nessa questão de ser dirigente. Depois que eu vim para Brasília, fiquei 4 anos estudando na UNB, depois fui dar aula na UNB, depois montei meus negócios e como esse tipo de negócio eu olhei para o futebol e falei, cara, Goiânia tem 3 grandes equipes, né, disputando Série A e Série B, e Brasília é uma potência dessa, não tem nenhuma. Eu falei, cara, eu vou voltar para esse desejo, para esse sonho do futebol, mas nesse rumo aqui, nessa pegada de dirigente, então. Foi quando eu tive a oportunidade de voltar para o futebol, no caso, como presidente do Capital. E aí, pra gente seguir, Godofredo, então, aí, claro, a gente vai falar do Capital mais pra frente, mas já citando, assim, também como dirigente, como é que você vê essa questão da formação, assim, de como o futebol está se formando hoje em relação à base? Hoje vocês têm muita atenção na base. Antes da gente falar de você como presidente do Capital, eu queria que você desse sua opinião, até como torcedor também, de como que você vê o futebol de base, o dia de como que você vê essa evolução do futebol. Até da sua época pra cá também, né? Eu tenho uma frase, talvez alguns achem meio polêmica até. Opa, Eu acho que a gente teve um grande problema no futebol do Brasil e na base, tá? Que foi o fim da lei do passe, tá? Quando houve lá a questão da lei Pelé, tiraram a questão da lei do passe. Automaticamente, quem investia em base para formar, para ter retorno, para ter no mínimo retorno do investimento, parou, né? Por quê? Você tirou o poder do clube e você passou o poder para empresários, né? Nada contra os empresários, pelo contrário, acho uma figura extremamente importante, mas como tudo em toda profissão, você tem bons e maus profissionais, né? E o clube acabou que ficou desguarnecido. Dali para cá, o investimento em base declinou no país, tá? Se você pegar aí, qual foi o último ano que a gente foi campeão do mundo, na Copa do Mundo? 2002, 2002. Quando que é a Lei Pelé? 2001. 2. Logo na sequência, a gente tinha a última geração campeã. De lá para cá, você não tem mais investimento. Por quê? Porque você vai ter um ou outro ali que vai despontar, mas o empresário que vai ser o que vai ter o retorno com o Atlético, não os clubes.
Então, eu vejo isso com bastante preocupação. A gente do capital, a gente encara é, como um projeto social, como uma missão mesmo. E busca se cercar também. Por quê? Porque o clube ele tem que se pagar. E uma das formas dele se pagar é pela base. Né? Então a gente já teve jogadores destaques aqui que foram para fora, né? E o capital tinha uma participação, mas devido à legislação atual, o capital não viu nada. Então então a gente buscou evoluir nessa parte jurídica, nessa parte de documentação, para a gente poder apoiar mais a base no DF, né? E a gente também ter uma sequência do trabalho, né? Porque não adianta você fazer um trabalho de 1, 2, 3 anos, você tem que fazer um trabalho de longo prazo. Esse trabalho de longo prazo ele só vai acontecer com retorno, né? Com retorno. Certeza. E infelizmente hoje, por exemplo, qual que é a grande vantagem o que os grandes clubes fazem hoje? Eles não fazem formação. Eles fazem o quê? Eles fazem captação. É muito mais barato hoje para os grandes clubes fazer captação do que formação. A formação fica para os projetos sociais. Né? Se você pegar essa linha, então é isso que acontece no Brasil hoje. Por que você não tem uma geração com 4, 5, 6 craques mais? Porque diminui o investimento na base, infelizmente. Mas eu espero de verdade que isso mude num curto intervalo de tempo. E aí, conta pra gente como é que foi sua chegada ao Capital, como é que foi a sua ideia de, eu quero comprar o Clube Capital, como é que foi essa ideia de ter o Capital com você. Inclusive, um clube que é campeão da segunda divisão em 2018, ganhou com o Hugo, que já veio aqui, treinador mais jovem a ganhar um título a nível nacional. E foi justamente ali quando você estava entrando, basicamente, ali no Capital, foi sua... Você chegou com tudo ali, já ganhando o título. Como é que foi um pouquinho, conta um pouquinho, que também tinha muitos jogadores de base, ele já era um clube valorizador da base ali. Tinha sim, tinha bastante clube jogadores da base, o Hugo fez um grande trabalho. Eu, como falei, eu já tinha esse tino, vamos Comercial. chamar comercial. Eu não queria usar a palavra comercial, mas é isso, comercial em relação ao futebol, né? Como mercado mesmo, tanto em É que questão... comercial sou estranho, mas Isso, mas muita gente não entende, mas a palavra correta é comercial mesmo. Então, assim, muita gente, a gente tem aqui muito talento que não passa por clube nenhum, o DF, então isso é comercial. Né? E você tem uma massa de 3 milhões de pessoas que não tem para quem torcer. Infelizmente, na hora que você pergunta, alguns torcem para o Gama, outros torcem para o Brasiliense, alguns poucos para o Capital, outros poucos para o Ceilândia, mas a grande massa torce para times de fora. Por quê? Porque você ainda não tem um time que desponte nacionalmente. Então, o tino comercial foi esse. Quando eu vi essa oportunidade, eu fui buscar um clube, né, para eu entrar, para eu assumir, para fazer a parceria. Inicialmente, estava procurando um clube de segunda divisão. E foi bem ali na reta final do Candangão daquele ano, né, de 2018. Quando eu estava terminando o Candangão, um amigo em comum falou: Não, eu conheço o dono do Capital. E eles acabaram de ser campeão. Eu já cheguei, eles já tinham sido campeões. E falei assim: vou colocar vocês em contato. Eu assumi o clube em janeiro de 2019. Então, eu peguei ali o primeiro planejamento, a primeira montagem do elenco para a primeira divisão. achei que a Então, gente ia chegar no começo de 2018 e tinha sido campeão das coisas. Então foi não, 2019. eu peguei em 2019. Todo o trabalho de 2018 é um mérito do Hugo e do antigo presidente também. E aí, com esse título, você começa a gerir o capital e aí começa a vir também os projetos de formação. Antes da gente falar das unidades que tem atualmente, queria que você falasse um pouquinho do projeto Alunos Nota 1000, porque é um projeto muito legal que, assim como a gente falou no começo, forma atletas, mas também forma cidadãos, né? Tem todo um preparo ali que é bem interessante. Queria que você falasse um pouquinho para quem não conhece o projeto, para quem não sabe como é que funciona, como é que se deu esse projeto Alunos Nota 1000. E de onde veio a ideia também, se é sua, se é alguém que... Sim. Se a gente tá tentando encurtar bem, né, essas respostas aqui para a gente colocar, Porque, pra quem encaixar não no sabe, tem tempo. muita coisa que o Isso. Cruzeiro faz aqui em Brasília, então... Mas eu vou tentar alinhar o raciocínio aqui. O que que acontece? A gente assumiu o JK em uma região assim de muita qualidade técnica das crianças e dos jovens, mas muita vulnerabilidade social. E eu busquei ali trazer um projeto que a gente absorvesse toda essa qualidade técnica e automaticamente tivesse um retorno social. Então, o que a gente batizou de aluno nota 1000, que hoje a gente mudou o nome para Centro de Formação de Atleta, é um projeto que a gente recebe 1.000 crianças, hoje são 1.071 exatamente, que a gente dá alimentação para essas crianças, a gente dá um contraturno de reforço escolar e mais a atividade esportiva. A gente busca pelo esporte motivar ele na educação.
né? Excelente. Então, por exemplo, a gente tem aula de inglês. Daí você quer ser jogador de futebol? Você quer jogar onde? Na Europa? Você tem que saber falar inglês. Então, ó, rala aí, tá? Vem estudar, vem se dedicar. E é um projeto, assim, de grande retorno social que eu falo para todo mundo. Cara, compare a região norte, Itapuã, Paraná, Varjão, até próprio São Sebastião, de hoje para daqui 5 anos. Você vai ver o impacto social dentro daquela região. Tá? O que vai gerar isso? A gente mantendo a mesma quantidade, vamos supor, 5.000 crianças ali que vão girar ali, ou que a gente vai acompanhar durante um longo período. Então, isso vai repercutir para a sociedade futuramente. E quem se destaca lá, a gente fala que vem para o alto rendimento, que são as equipes de competição do capital, né? Que hoje a gente tem do sub-9 ao sub-20. É muito bacana. Você falou até, tem desde o sub-9, né? Então, Isso. é uma formação de cidadãos desde ali, de quando eles estão ali começando a vida, basicamente, ali num sub entre formar o profissional e também formar o cidadão, né? Que isso é o mais importante do esporte hoje, né? Não, com certeza. A gente, na verdade, a gente recebe lá crianças de 6 anos até os 6 20. anos, né? Mas a equipe de competição é dos 9 aos 20, né? Porque a gente não Mas vocês, aos 9, vocês têm um suporte ali também, já né? tem o suporte e a gente já recebe, né? Então, pô, é mó legal. Por exemplo, você chega às 5 da tarde lá, é o horário dos mais novinhos. Aquele monte de menino correndo para cima e para baixo com a camisa do capital. É legal demais, porque é isso que você falou. A gente vai estar formando o cidadão. Um, dois, três daqueles ali que quiserem ser profissionais, a gente vai dar condição dele ser profissional. Porque o futebol hoje, ele é uma profissão. Ele emprega as pessoas, Com ele certeza. traz renda, ele sustenta famílias. Tá? Então, a mesma situação, por exemplo, que o governo paga um curso profissionalizante para um jovem se tornar, vamos supor, um programador Android, tá? Esse mesmo jovem pode se tornar um jogador de futebol. Então, um programador Android vai ganhar 10 mil reais por mês, um jogador de futebol vai ganhar seus 5, 7, 10 mil reais por mês. Isso se ele não for o que estoure, que desponte, que vai ganhar 20, 30, 50 ou Bem um mais. Neymar da vida aí. Mas de qualquer forma, independente também, a gente sabe que o futebol são poucos ali, é menos de 1% que acabam vingando. Então, mesmo que ele não se torne um grande jogador, mesmo que ele não se torne um jogador de futebol, você está ali formando um cidadão que vai formar, sei lá, um grande professor, um grande Sim. médico. Isso acho que é o maior mérito que qualquer programa social tem que ter, né? E esse é o grande objetivo, né? Esse é o grande objetivo, a gente formar o cidadão. Então lá eles aprendem disciplina, eles aprendem hierarquia, eles aprendem que tudo na vida você tem que correr atrás, você tem que buscar e principalmente porque as grandes conquistas vêm por meio do estudo, né? Igual você falou, para se tornar um engenheiro, um médico, um juiz, ele vai ter que estudar. Então é isso que a gente coloca para eles. E aí, você falando também além da questão do alunos nota 1000, você também tem as unidades, né? São as unidades do capital que estão espalhadas por aí. Acho que quem acompanha já, quem não acompanha é só ver no Instagram, em todas as redes sociais, que já são unidades muito bacanas também, com esse mesmo propósito, né, de também formar cidadãos, de dar oportunidades para crianças que às vezes não teriam em alguns outros lugares, até porque muitas nem têm condição, né? De repente tem uma criança que não tem a condição ali, sei lá, Luziana, por exemplo, que vocês têm o centro, de vir para Brasília, que é muito cara uma passagem, Sim. né? Eu, como morador do entorno, sei que a passagem é muito cara aqui para Brasília. Sim. Então, às vezes, as crianças não teriam essas condições. Então, vocês proporcionam essas condições de virarem grandes talentos, de virarem grandes cidadãos também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas unidades. E eu sei que essas unidades também, além de formar grandes cidadãos, também têm formado jogadores para vocês, né? Exatamente. A gente tem um projeto bastante amplo em relação a esportes, né? Não só ao próprio futebol. Para você chegar no capital hoje, você tem 5 cidades de entrada, 5 polos de entrada. O próprio Paranoá, né, que é nosso complexo. Você tem São Sebastião, Samambaia e Riacho Fundo, que é por meio dos Centros Olímpicos, né? E você tem Lusiânia por meio de um modelo que a gente está criando ainda, é o primeiro ano, a gente está desenvolvendo ele, que é por meio de uma franquia, vamos colocar assim, né? O Centros Olímpicos, a gente atende hoje 18.930 pessoas. Dos 6 anos aos mais experientes lá, tem 92 anos. Caramba! Então, assim, é de ponta Então a tem um ponta. master. Tem um master também. Claro, a grande maioria são crianças Acho que de ainda posso jovens. vingar no futebol. Vamos escrever lá. Não, mas de 92 anos, especificamente, a senhora ela tá na hidromassagem. Não, mas eu só tenho 31, Godofredo. Calma, Tá 90 tranquilo, não. né? Tá Até tranquilo. os 40, sub-40, acho que eu Tá ainda tranquilo. tenho chance. Então, nos Centros Olímpicos, a gente trabalha diversas vertentes. Claro, o futebol, né? Mas também tem judô, tem natação, basquete, esportes paralímpicos. Tá?
tá? A gente tem goalball, tem para-badminton, então tem diversas áreas de atuação, né? Então, assim, o menino, por exemplo, a gente tem um atleta que foi para fora agora do basquete, com 16 anos. Né? Então, não sei nem se é de conhecimento, mas um aluno do Centro Olímpico de São Sebastião estudou com a gente, Pode falar o nome dele, inclusive. formou com a gente e foi para fora agora. O nome me falhou a memória, tá? Mas depois eu passo para vocês. O Adamo tem. Né? Então, assim, é uma grande revelação Aliás, no grande basquete. abraço para o Adam, assessor da equipe do Capital, fazendo um trabalho incrível lá também. Exatamente, um grande colaborador nosso. Então, assim, são várias as vertentes. Em Lusiânia, a gente criou um modelo de franquia que a gente terceirizou a unidade, né? Igual existe Escolinha do Vasco, Escolinha do Flamengo, Escolinha de não sei quem. Por que não Escolinha do Capital? Escolinha do Capital. Em Lusiânia agora tem a Escolinha do Capital. Uma parte deles pagam mensalidade, só que outra parte, dentro desse modelo que a gente está criando, que são pessoas de vulnerabilidade, a gente coloca como bolsa, né, para a criança também poder ter acesso. E aí você entrou no ponto, eu ia até falar um pouco mais para frente disso, mas aproveitar que estamos falando da unidade, eu queria que você falasse, eu sei que aqui a gente fala muito futebol de base e tudo mais, a gente foca aqui no futebol de base, mas eu acho que a gente tem que falar do goalball, que é o esporte paralímpico, esporte que está tendo inclusive agora o Pan-Americano, inclusive com grandes atletas que são da equipe do Capital também, que participaram, que começaram nessas unidades, né, da equipe do Capital. Eu queria que você falasse um pouquinho também do privilégio e da felicidade que vocês têm de ter atletas na seleção olímpica, na seleção paraolímpica, pan-americana, que vieram também dessas unidades, desses grandes atletas. Inclusive aqui em Brasília nós temos o que a gente chama do CR7 do goalball, que é o Leomon, que hoje joga pela equipe do Santos lá em São Paulo, que é um grande atleta. Acho que todo mundo que já acompanhou os esportes paralímpicos já ouviu falar do Leomon, mas vocês também têm grandes atletas. Então, como é que é também esse trabalho também para também valorizar, né, essas pessoas que às vezes não têm tanta visibilidade. Infelizmente, os esportes paralímpicos, os esportes acabam não tendo muita visibilidade, né? Quando a gente fala de base, acho que é muito isso, né? Não é só futebol. Todos os esportes têm o seu desenvolvimento de base, inclusive os paralímpicos, né? Então, assim, o São Sebastião hoje é um centro de referência nacional, é o nosso centro olímpico lá, gerido pelo Capital, no goalball. Então, hoje está tendo para Pan-Americano. O treinador é o Gabriel, que é nosso treinador, tá? Sai aqui de Brasília. Tá? Várias das meninas são nossas, tá? 2 dos rapazes também são nossos, fazem parte da equipe do Capital. Se você pegar a seleção juvenil, por exemplo, a gente teve, se eu não me engano, 8 atletas convocados para a seleção juvenil de goalball. Então, tanto o goalball da geração atual quanto as próximas gerações, Capital tem uma participação muito grande, a gente tem muito orgulho disso, de fomentar isso. E aí, voltando, muito legal, inclusive parabéns, eu sou um amante da modalidade do goalball, inclusive a única modalidade que é feita exclusivamente, né, para atletas que têm algum tipo de deficiência, então é muito legal ver isso, esse trabalho que vocês fazem e valorizar, que é daqui do Distrito Federal, é nosso, a gente tem orgulho de dizer que a gente exporta tantos atletas bons, né, como estão em outros clubes, começaram no Capital e estão em outros lugares, ou estão ainda no Capital e também futuramente vão para outros lugares. Mas falando um pouquinho, voltando ao futebol de base, a gente vai ter agora, inclusive, a partir da próxima semana, a Copa Capital, que é uma Copa muito legal, uma Copa Sub-17, uma categoria que praticamente a gente não vê grandes competições. Claro, a gente ainda tem a Taça BH, Sub-17, algumas outras menos conhecidas, mas vocês já iniciam com um projeto tão legal que, além de valorizar os times aqui do Distrito Federal, valorizam também outras equipes. A gente vai ter o Náutico, né, lá de Recife, a gente vai ter algumas outras equipes, o próprio Goiás, né, aqui de Goiás também, o Botafogo. Então, são várias equipes de vários lugares. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse foco, né, no Sub-17. A gente teve recentemente a Copa que o Canaã organizou também, né, a Brasília Cup, que foi Sub-14 também, uma categoria que não é sempre focada, mas queria que você falasse um pouquinho da Copa Capital e desse foco no Sub-17. Sim, a Copa Capital é dentro daquele pensamento inicial, né, que eu sempre comento com todo mundo, de que Brasília não pode estar fora do cenário nacional. Brasília é uma potência econômica, uma potência política e o que muita gente não foca, uma potência geográfica. Já dizia JK, né? Vamos interiorizar para ficar perto de todas as cidades. Brasília está perto de todas as cidades. Sim. Então, o hub perfeito. O hub é a questão da malha viária, né? A gente é a escala de todo mundo. A escala de todo mundo que vai para em Brasília. Então, tá no meio do Brasil, então é muito fácil todo mundo vir para cá.
Pensando nessa questão, foi, cara, a gente tem que trazer alguma coisa para cá. E foi assim, nada melhor do que a gente valorizar a nossa base, né? Valorizar os meninos que não tem tantos campeonatos nacionais assim. E aí surgiu a oportunidade de fazer o torneio sub-17. Conversei com o Daniel, presidente da federação, que vem fazendo um grande trabalho na frente da federação. De cara, ele falou, grande ideia, Godô. Falei, vamos lá, o que a federação puder contribuir, a gente vai contribuir. Conversei com o Júlio, nosso secretário de esportes, também gostou muito da ideia. E somamos grande abraço ao forças. Júlio César, apoia demais o futebol de base aqui no Distrito Federal e várias outras modalidades, é um grande parceiro do nosso esporte aqui no Distrito Federal. Exatamente, abraço ao Júlio, abraço ao Daniel. Então, assim, E o Daniel também, pela federação, claro. prontamente os dois aceitaram e eu falei, você foi encabeçar essa ideia. Né? Então, busquei o modelo, fiz os convites, prontamente as equipes aceitaram. E é um projeto que eu deixei muito claro, né? Não é um projeto para esse ano. Né? É um projeto para Brasília entrar no calendário nacional de futebol de base. Igual existe a Copinha, a Copa São Paulo, né? Que em janeiro todo mundo quer estar em São Paulo. Em dezembro, daqui a uns anos, todo mundo vai querer estar em Brasília. Então a gente está fazendo com 8 equipes agora, grandes equipes, como você colocou, equipes de Série A, Série B. E esse ano 8, e o próximo ano eu já quero, com o apoio de todo mundo, fazer para pelo menos 16 equipes. A Copinha Copa São Paulo tem 128 equipes, né? Quem sabe um dia a gente não chega lá. E vale lembrar que a Taça BH também surgiu como um torneio pequeno lá em Minas e acabou se tornando um dos maiores torneios sub-17. Então, por que não a Copa Capital virar uma das grandes competições nacionais nessa categoria, né? Não, tem tudo para virar, porque assim, a gente pegou o próprio modelo da Copa São Paulo, né? Quem vem não vai gastar R$1 com hospedagem, não vai gastar com alimentação, não vai ter despesa de jogo. Ele tem a despesa que ele tem é de quê? De sair da cidade dele e chegar em Brasília. Chegou em Brasília, o torneio está pronto, e preparado para dar todo o suporte logístico, toda a condição para essas equipes desenvolverem o melhor futebol e com certeza saírem grandes negócios daqui. Por quê? Porque a gente quer que esses meninos se tornem profissionais. Eles realizem o sonho deles. E a Copa Capital a gente vislumbra muito essa possibilidade de muitos aqui saírem para grandes equipes ou se tornarem profissionais aqui mesmo, nos ajudarem ou ajudar outras equipes, mas que se tornem profissionais do futebol. E é interessante sempre dizer também que vai ter vários observadores aqui, né? E são esses observadores que acabam levando esses meninos e dando uma oportunidade. Talvez eles não teriam até se estivesse na cidade deles, de repente no estadual não teve observador, mas se tornando uma grande competição, a oportunidade para eles aumenta bastante, né? Tipo, é um grande clube, né? Demais, demais. O que repercutiu bastante, foi até uma surpresa para mim, como organizador, né? Como primeira competição que a gente está organizando, é a quantidade de clubes e observadores que entraram em contato com a gente para poder vir assistir. Né? E foi até um motivo que a gente conseguiu fechar com um canal nacional para ter uma transmissão nacional. Mas mesmo assim, muita gente optou por vir. Né? Então a gente montou um formuláriozinho, a gente está fazendo o credenciamento, claro, para dar uma atenção, dar uma receptividade para eles, mas que a gente tem clubes aí da Série A, quase todos vindo, né? Da Série B, vários, clubes de fora do Brasil mandando observadores. Né? Temos observadores nacionais que vão estar aqui. Então, uma grande oportunidade para toda essa meninada aqui do Distrito Federal. Vale dizer, quem quiser acompanhar a competição não puder estádio, Nosso Futebol, canal que é canal fechado, né? Vai transmitir a competição. Eu só não vou lembrar o número, você lembra? 567 na Claro e 602 na Sky, se eu não me engano. Procure aí, Nosso Futebol é o canal que tem aí na TV fechada. Inclusive, temos grandes amigos aqui. Diego Marques, grande abraço. Sei que você vai estar na transmissão. Felipe Rolim também vai estar transmitindo e vai estar narrando, né? Então, nosso grande abraço. Diego, que é inclusive aqui do Distrito Federal. É uma honra ver um grande amigo nosso também presente em um grande campeonato e um grande projeto. Uma das grandes vozes que a gente tem aqui no Distrito Federal, mas agora está lá no Nosso Futebol, só crescendo. Grande abraço, Diego, novo papai desse ano, inclusive. Seja bem-vindo aí, seu filho, que venha com muita luz e muitas felicidades, Diegão. Diego Marques é capital, tá? É tricolor da capital. Tem camisa e tudo. Tô entregando. Já tá entregando seu time, ó. Narrador não entrega o time, mas o seu acabou de ser entregue, viu? Usando essa camisa do Arsenal aí, negócio de Arsenal, né? Tem que torcer pra alguém daqui, né? Exato. Grande abraço, Diego. E pra gente finalizar, Godofredo, eu queria que você falasse um pouquinho. A gente falou da grande competição que vai ser a Copa Capital e também temos a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Inclusive, esse programa está sendo gravado no dia do sorteio, já a gente inclusive vai assistir o sorteio. Isso. Mas você vai aí, a gente vai colocar agora a foto dos grupos, né, de como ficaram. A gente não tem como comentar, obviamente,
Mas eu queria que você falasse da preparação do Capital, como que vocês vêm se preparando, desde o Sub-20, né, que vocês acabaram fazendo um grande jogo ali na final, mas não ficaram ali com o vice-campeonato, mas fizeram uma grande competição. Tem grandes talentos surgindo, claro, desde o Sub-20 ao Sub-17, que também vai jogar competição. Como é que foi essa preparação? Como é que foi também a observação para trazer alguns outros atletas para compor esse grupo que vai para a Copinha? A base é prioridade para o Capital, né? Isso é muito claro. Então a gente está com as equipes desde o Sub-9 até o Sub-11, ou até o Sub-20, né? E graças a Deus a gente vem alcançando resultado em todos eles. Sub-20, esse ano a gente foi vice-campeão. A gente ganhou do Gama na primeira fase de 1-0, perdeu na final de 1-0, coisas do futebol, mas atingimos o principal objetivo, que era estar na Copinha, né? Na Copa São Paulo. O Sub-17 está na final agora, né? Nosso Sub-15 chegou na semifinal da federação e foi campeão do torneio no meio do ano da Copa Cabal. Sub-13, semifinalista agora na Copa JK. Sub-11, melhor campanha. Então é toda uma gradação da base, né? Então resultados expressivos em todos eles. E claro, culmina no Sub-20, na Copinha. Né? A gente chegar e fazer um grande trabalho na Copinha. A gente mostrar para todo o Brasil que Brasília tem futebol e representar todo o nosso quadradinho. E representar muito bem. A gente já apresentou no começo de outubro, mantivemos grande parte do elenco, e trouxemos algumas peças pontuais para reforçar ainda mais nosso time. Né? Peças que se destacaram em outras equipes do DF, vão compor com a gente, já estão inscritas para a Copa São Paulo e vão estar lá despontando com o Capital para a gente buscar essa melhor campanha. Para isso a gente já vem treinando diariamente, fazendo alguns amistosos. Fizemos 3 amistosos desde a apresentação, foram 3 vitórias. E a partir de agora a gente vai intensificar esses amistosos. Né? Vamos até Goiânia, vamos enfrentar o Goiás, vamos enfrentar o Atlético, vamos enfrentar outras equipes classificadas também, para a gente ter cada vez mais um panorama real do nosso nível, para a gente estar subindo ele, para a gente chegar muito bem na Copinha. Você já tem data para ir para São Paulo ou estão esperando para saber onde vai ser a cidade? Daqui a pouquinho a gente decide. Porque tem time que estreia dia 2, tem time que estreia dia 3, né? Então a gente quer saber exatamente para a gente montar a melhor logística. Até porque tem ou a logística, seja de voo ou seja também terrestre, né? Que geralmente é o mais costumeiro, vamos dizer assim. No nosso caso, a gente vai de ônibus. A gente vai por transporte terrestre. E a gente tem um ônibus muito bem equipado, diga de passagem. Graças a Deus é bem estruturado nosso ônibus. Não é uma coruja, mas ele voa. É uma aquisição que foi importante para o clube. Né? A gente tem que dar estrutura, tanto para o profissional quanto para a base. Né? E a gente vai optar por ir de ônibus, para um ônibus confortável, uma viagem curta, né? Não é viagem longa. E a gente vai mais próximo da competição. Muitas equipes vão no começo de dezembro, né? Fazer alguns amistosos lá. Não, a gente optou por fazer os amistosos aqui e ir só na véspera da competição. Bom, é isso aí. Infelizmente, a gente queria falar mais 1 hora aqui, Godofredo. O papo tá muito bom, mas infelizmente chegamos ao nosso fim aqui de mais um Tem Base, seu programa focado no esporte, no futebol de base do Distrito Federal. Hoje de cenário novo, a gente tem uma mesinha, tem bola, a gente tá evoluindo, cadeira nova, né, Antônio? Aos poucos a gente vai... Isso, gente. Muito obrigado a todos que acompanharam. E, Godofredo, eu queria deixar aberto para você também dar suas últimas palavras, considerações finais. Agradecer por você ter disponibilizado seu tempo. Eu sei que você está aí também ansioso, assim como eu estou, para ver os grupos da Copinha e que vai voando para casa também para ver, mas obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo, que eu sei que também tem sido corrido pela questão da organização da Copa Capital, para poder falar aqui com a gente. Eu que agradeço, Romulo. Obrigado pelo convite, tá? Parabéns pela iniciativa, pelo programa. Tá? Igual o futebol do DF cresce, a imprensa também cresce. Acho que os dois crescem juntos, é extremamente importante isso. E obrigado por estrear o cenário. Né? A gente tá na base ainda, a gente é aquele menino que tá começando a crescer no futebol e tal, tá precisando de investimento, né? Não, vai chegar lá, a gente sobe, né? Vai chegar lá no profissional, vão despontar, você, o Antônio, todo mundo aí. Tá uma satisfação estar aqui, sempre que quiserem, estou à disposição. Todo mundo do Capital, né? Todo mundo da nossa base, do profissional, o que precisar, a gente sempre está às ordens. É isso aí, então chegamos ao final. Obrigado, Godofredo, mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem temos mais um Tem Base, falando do esporte aqui no Distrito Federal. E aí já chegando perto aí também da Copinha Feminina também, que também vai começar em breve. Então sigam acompanhando aí nas redes do Esportes 61, sigam curtindo e compartilhando também as nossas redes, que estaremos sempre falando do nosso futebol. O Antônio está sempre falando ali sobre o que vem acontecendo no nosso esporte. Então é isso, muito obrigado a vocês e até semana que vem.